Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. Estamos aqui iniciando mais um momento, mais uma semana do nosso Evangelho Diário. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e envolvidos pelo eterno amor de Jesus que nos reúne aqui neste instante. Meus amados irmãos, deixo aqui também o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também sejam muito bem-vindos. Meus amados irmãos, hoje, para iniciarmos a nossa semana do Evangelho Diário, para iniciarmos o nosso dia, eu convido a todos para tecermos aqui juntos uma prece. Para esse momento, vamos colocar aqui esta pintura de Jesus, já muito conhecida por nós. E neste momento, eu convido para fecharmos os nossos olhos da vida material e agradecermos a Deus por mais uma semana que se inicia. Pai, amado Pai, nós te rogamos no dia de hoje as tuas bênçãos para a nossa semana. Nós te rogamos, Pai, a tua proteção, o teu auxílio, a tua força. Ajude-nos, Pai, a enfrentar todas as provações, todos os testes, a superar e vencer todas as dificuldades. Reergue, Deus, a nossa alma dos escombros da desesperança e nos ilumine para que possamos continuar a luta da vida sem desanimar. Concede a tua luz em nosso coração, para que não nos falte, Deus, a coragem, a esperança e o amor nas lutas da vida. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras iniciais que eu convido a todos para iniciarmos aqui o nosso momento do Evangelho, lembrando que nós estamos agora seguindo essa grande obra Boa Nova. Estamos passando capítulo a capítulo, na verdade estamos passando trecho a trecho, parte a parte dela, aqui durante o nosso Evangelho Diário. Então, este é um livro muito especial, porque nós estamos vendo a trajetória de Jesus. Porque Humberto de Campos, quando ele dita esse livro a Chico Xavier, ele traz detalhes da caminhada do Cristo, ricas de ensinamento para todos nós. Então, hoje, nós vamos dar continuidade adentrando no capítulo 5 desta obra, apenas para rememorar que na sexta-feira nós paramos exatamente naquela parte da história em que Zebedeu, que é o pai de João Evangelista e Tiago, ele de joelhos entrega os teus filhos para Jesus, dizendo para que Jesus faça a vontade, que eles, que os filhos façam a vontade de Jesus. Em que sentido? Humildemente, ele se coloca a servir ao Cristo. A casa dele, o lar dele, a partir daquele momento, serviria Jesus. Então, até este instante da história, o Cristo convidou Pedro e André, os dois irmãos, para o apostolado. Depois convidou os outros dois irmãos, Tiago e João, e também convidou já a Levi, que é Mateus. Então nós já temos aí 5 apóstolos
constituindo o colégio apostolar. Agora, dando continuidade na história. Jesus começou as suas pregações ali nas redondezas de Carfanaum. E por onde o Cristo passava, uma multidão ia acompanhando ele. As pessoas já o esperavam na beira do caminho para ouvir as pregações. E será neste momento, com essa jornada, com essa peregrinação, que o Cristo irá convidar os demais homens que farão parte do colégio apostolar. Então, agora, a partir desse momento, Jesus já terá convidado os 12 apóstolos para caminhar com ele. Os homens mais simples, mais humildes, foram os escolhidos. Os mais simples, os mais humildes foram os eleitos por Jesus para serem os apóstolos. Pedro, André e Filipe eram de Betsaida, de onde vinham também Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa, que era parente de Maria. Eram também nazarenos e amavam a Jesus desde a infância. A vida sempre caminhando com Cristo. Tomé descendia de um antigo pescador da região. Bartolomeu nasceu de uma família muito trabalhadora por ali na Galileia. Simão, mais tarde também chamado como Simão o Zelote, também deixou a tua terra para destinar à pescaria. Mas somente um deles, Judas, destoava um pouco desse grupo, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Carfanaum, o qual vendia peixes e outras coisas. Todos, vou pegar os 11. Os 11 apóstolos que foram convidados, todos vinham de uma geração muito humilde, muito simples. Destoava desse grupo apenas Judas, que já trabalhava no comércio e tinha ali as suas aquisições. E é interessante a gente destacar que dos 12 apóstolos, 10 deles estavam sempre caminhando com Jesus. Isso é interessante, a gente precisa afirmar, porque se nós pegarmos o Novo Testamento, nem sempre veremos ali citar sempre todos os apóstolos com Cristo, mas eles sempre estavam com Jesus. Apenas Levi, que é Mateus, e Judas ainda se dedicavam ao seu trabalho material, mas sempre, todos os dias, se reuniam com o colégio apostolar. E a gente sabe por outras obras que eles se reuniam, sobretudo, no final ali do entardecer. Estavam sempre no início da noite, se reunindo esse grupo para ouvir a Jesus. Meus irmãos, a gente está num momento da história muito importante, porque o Cristo escolheu 12 homens para caminhar com ele mais perto. 12 homens que ali iriam partilhar dessa missão de compartilhar a boa nova no mundo. E foram os mais simples e os mais humildes. E o mais interessante, Jesus reuniu como se fosse um tipo de personalidade diferente um do outro. Cada um tinha um jeito. Cada um tinha uma qualidade, uma potencialidade interior que se destacava. Cada um também tinha o seu defeito moral. Então eram 12 homens totalmente diferentes. E isso é interessante a gente pensar, porque geralmente, quando se forma um grupo, por exemplo, um grupo de amigos,
pessoas que nós temos afinidade. Justamente são pessoas que a gente, de alguma forma, se parece, as ideias e tudo. Aí esse grupo perpetua. Só que os apóstolos eram totalmente diferentes. E eles estavam ali por uma mesma causa. Era isso que os mantinha unidos. E eu penso muito isso no contexto familiar e também no contexto de um grupo de uma casa espírita. Primeiro, no contexto familiar. Deus irá reunir sobre o mesmo teto espíritos muitas vezes extremamente diferentes moralmente uns dos outros, mas com o mesmo propósito, o de crescer, o de aprender a amar, o de se desenvolver, o de se perdoar. E esse propósito os mantém unidos. Agora, da mesma forma, uma casa espírita, que é formada de pessoas muito distintas moralmente, de gostos. Cada um vai ter, cada trabalhador espírita tem um jeito, tem uma personalidade, tem um perfil. Ninguém é melhor que o outro, mas cada um tem um jeitinho. Só que todos se reúnem dentro daquela casa espírita para trabalhar para o mesmo propósito, para Jesus, para a doutrina espírita, para servir com caridade. E é essa união com o mesmo propósito que os mantém ali. Então é normal haver diferenças de personalidade quando se unem o mesmo grupo. E algo que eu acho interessante aqui para comentar, que justamente nesse trecho da história, Humberto de Campos destaca que quando Jesus reuniu 12 homens de personalidade tão diferente, que eles começaram a ter desavença entre eles. Intriga, discussões assim, tão rasas, bobas. Eles discutiam quem será que vai ser o primeiro no reino de Deus? Quem será que tem maior conhecimento no evangelho? Começaram a discutir entre eles, sabe? Um querendo passar por cima do outro, com as suas diferenças. E Jesus estava diante disso. Diante de 12 homens, já maduros, cada um com a sua idade, mas já maduros, mas com desavença. Então, Cristo olha para aquele grupo apostolar que ele tinha acabado de formar e percebe o grande desafio que vai ter. Porque 12 homens que não estavam dando certo entre si. 12 homens que estavam um discutindo com o outro, um arrumando intriga com o outro. E a partir disso poderia surgir uma desunião. Então vai ser nesse momento da história que Jesus, olhando esse cenário, 12 homens ali, um assim, desavença com o outro, um não gostando muito do outro, que Jesus vai chamar os 12 lá na casa de Pedro e vai passar um recado muito importante para eles. Sobretudo sobre essa desunião que eles estão tendo nesse momento. Esse recado que Jesus irá passar, nós juntos saberemos qual será amanhã. Então eu convido a todos para estarmos aqui amanhã para mais um Evangelho Diário, para a gente dar continuidade nessa história aqui e saber como que Jesus vai unir esses 12 que estão aí um contra o outro. Meus amados irmãos, eu agradeço imensamente o carinho de todos e esse nosso momento aqui juntos. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja. Nos lembremos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Um abraço fraterno para todos, nos encontramos amanhã.